Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui com vocês, nossa última aula, nona aula. É uma grande satisfação ter chego até esse momento aqui com vocês. E hoje é uma aula um pouquinho diferente, tá? Eu até comentei na aula passada que nosso objetivo era tentar subir a aplicação no ambiente, né, de front e de back, mas acaba que acontece que tem um detalhe antes aqui que a gente precisa passar, que é mais importante do que isso, que a gente contemplar aqui um ponto importantíssimo, que é a questão da comunicação em tempo real, streaming que a gente tem nas aplicações, tá? Então, vamos estar trabalhando sobre esse assunto no decorrer dessa nossa aula de hoje. Bom, vamos lá, né? Antes de qualquer outra coisa, vamos recuperar um pouco aqui, vamos recuperar alguns conceitos, alguns pontos que a gente precisa, né, tá bem alinhado para essa nossa aula tá fluindo bem. Então, primeiro ponto aqui, né? Primeiro ponto aqui é o seguinte: nós vimos na nossa estrutura passada que trabalhando com o processo de HTTP tradicional, né, ou seja, os requests que nós vimos, nem sempre ele serve para tudo, né? Então, muitas vezes você acaba tendo ali uma situação onde você precisa ser comunicado, né, das informações. Então, o processo de operação com HTTP convencional, como a gente fez até agora, ele é ótimo para processos que são síncronos, mas para processos que são assíncronos, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Então, imagine você tendo que processar uma transação e que você não sabe que hora que ela vai chegar, que hora que ela vai passar. Então, isso fica mais difícil. Então, é por isso que a gente tem aqui o conceito de WebSockets, conceito de webhooks, conceito de stream que a gente acaba trabalhando aqui dentro das figuras de Node.js traz para a gente. Temos aqui um pouco, hoje nós vamos entrar na prática com Next, vendo como é que isso funciona realmente no nosso dia a dia, e vamos terminar a aula com essa execução. Então, pensa assim, tudo que nós estamos trabalhando com características que são assíncronas é o objetivo da nossa aula de hoje cobrir, tá? A metáfora da carta que eu gosto de trazer, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque ele facilita muito essa nossa visão. Então, pensa que sim, o protocolo HTTP é um protocolo convencional, tradicional. Ele funciona como uma estrutura de correio, né? Então, você envia uma carta, né, uma requisição, e o servidor responde, né, essa carta com uma resposta, né? Parece meio óbvio demais até que a gente está falando disso numa aula, mas é como que a coisa funciona. Então, você envia e no outro lado você tem alguém que está recebendo e está processando isso. Ok, né? Só que tem um problema, né? E se o servidor ele tiver uma novidade, como por exemplo, né, chegou uma nova proposta, né? Se o servidor de repente estiver fora do ar, né? Então a gente começa a se deparar com casos, com cenários que fogem um pouco desse nosso processo de determinismo que eu vou estar mandando algo e eu sei que do outro lado alguém vai estar recebendo e eu vou considerar aquilo como verdade absoluta, né? Ele não pode, muitas vezes, né, o próprio servidor avisar o front, né, que está mandando essa solicitação, a não ser por uma mensagem de erro, né, se vamos imaginar que ele está fora do ar, né? E aí, eu tenho que processar essa transação, tenho que processar essa operação. Pensa você fazendo uma operação de Pix, né? Manda uma mensagem, manda um Pix para alguém e você tem que ficar ali a toda hora perguntando, olha, chegou, manda mensagem no WhatsApp para a pessoa, tá aí, manda confirmação para mim, né? Essa é uma gambiarra que geralmente a gente costuma até fazer, né, na nossa comunicação, e muita gente implementa essa gambiarra até no próprio desenvolvimento mesmo, né? É um pouco do conceito aqui, né, do long pool, né? A gente começa a criar uma estrutura onde o cliente fica lá, olha, oi, e aí, né? Tem essa informação, você já conseguiu ter a resposta desse Pix que eu estou querendo mandar para alguém? Olha, mandei uma carta para você, assim, chegou, mandei mensagem, tipo, né, quando você manda mensagem para alguém e aí você ainda liga depois de volta para ela, né? Oi, e aí? Né, chegou para você? Esse tipo de coisa. Então, essa é uma questão importante, né? Uma questão importante que a gente tem que analisar, né? Como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolve essa questão de saber se realmente aquilo que nós mandamos para um determinado destino, se isso foi processado ou não, né? E aí que entra o conceito de WebSocket, né? Então,
a gente começa a entrar um novo conjunto de informações, um novo conjunto de formas de desenvolver, melhor dizendo, né, quando a gente trabalha com desenvolvimento web, com desenvolvimento móvel, né, que acaba trazendo um pouco dessa dinâmica para a gente. Então, tem dois carinhas que são bem importantes para a gente aqui, que a gente tem que pegar a visão, pegar o entendimento de como que eles funcionam, que é o conceito de WebSocket e webhook. Tá aqui, daqui a pouquinho a gente vai chegar até neles, ó, só para mostrar para vocês aqui. Mas que a gente vai dar um primeiro passo aqui agora. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos tentar entender como uma analogia aqui, que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento, né, o que é um WebSocket? Um WebSocket é como se fosse uma linha telefônica, né? Então, ele é um protocolo de comunicação bidirecional. Então, quando você está falando ao telefone, você está literalmente falando e ouvindo que a pessoa está do outro lado se comunicando com você. Então, esse é um ponto importante. Essa é uma diferença que já tem com relação ao protocolo HTTP. O protocolo HTTP ele é unidirecional. Então, eu mando a mensagem e eu não sei se essa mensagem chegou. Eu tenho que ficar questionando se essa mensagem chegou. Então, eu vou lá e fico perguntando, fazendo long pooling muitas vezes. E o que acaba fazendo que a aplicação muitas vezes acaba se transformando um pouco performática, uma boa parte das vezes. Consumo de recursos desnecessário, tráfego de rede, por aí vai. Então, como é que a gente faz, né? Como é que funciona essa dinâmica, né? Como é que funciona esse protocolo de comunicação que é o WebSocket? É como se fosse assim, né? O cliente liga para o servidor, né? Eles abrem um túnel e ambos eles podem mandar mensagens a qualquer momento, né? Sem precisar pedir permissão, né? Então, há essa interação, esse canal direto. Então, um exemplo prático é um chat do WhatsApp. Então, um jogo multiplayer que a gente acaba tendo, então, gráficos das ações gráficos que nos ajudam a acompanhar as informações de ação da bolsa, então, notificações ao vivo que nós vemos nos nossos apps. Então, esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa enxergar, que a gente precisa entender, né? Então, toda vez que a gente está abrindo essa comunicação bidirecional, ela ganha em performance, a gente ganha em produtividade. Tem seus problemas, tem suas dores? Tem, a gente vai ver isso ao longo, né, dessa nossa aula, mas comece a pensar nesse aspecto, né? Você tem essa liberdade agora de conseguir ter uma comunicação a qualquer instante ali acontecendo, sem que você tenha que estar ali pedindo solicitações, né? Sem que você tenha que estar ali questionando a algo que tenha chego até você. Então, o webhook é o primo, digamos, que está ali junto trabalhando com você, né? Então, quando a gente está pensando em WebSocket, é isso. E quando a gente começa a olhar para o webhook, ele é aquela pessoinha, né, aquele elemento, aquele componente, né, dessa infraestrutura que serve para te avisar quando alguma coisa acontece. Então veja só, se tem um canal aberto ponto a ponto entre um sistema e outro, isso é ótimo, você, né, é ótimo isso, você pode perguntar teoricamente o que você quiser, você pode chegar até lá a hora que você precisar, mas isso também, de certa forma, é complicado, porque você tem ali recursos que podem ser utilizados ou gastos desnecessariamente. Observe, por exemplo, uma situação de. É quase aquela situação de ansiedade, né? Ah, eu abri o canal de comunicação com você, o telefone está ligado, então quer dizer que ó, qualquer coisa que aconteceu, você me avisa. Esse quem te avisa é o webhook. Tá? Isso é muito comum. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com soluções de mensageria corporativa, então vamos pensar em sistemas de comunicação via WhatsApp, Twilio da vida, ou outras soluções, como por exemplo aqui o MayaChat, que é nosso produto, aqui na Maringá AI. Imagina, como é que eu faço esse monitoramento de alguma mensagem que chegou, que foi enviado para você? É o webhook que está lá. Ele está ali como uma espécie de um porteiro, observando uma mensagem que está sendo transmitida e verificando, olha, essa daqui é uma mensagem importante para fulano, então ele vai avisar, e aí, consequentemente, o sistema que está nessa comunicação direcional aqui, olhando para esse aspecto, então, por exemplo, o sistema de mensageria, se, opa, ó,
agora eu preciso tratar essa mensagem que está vindo para cá. Tá? Aí que ele entra em funcionamento. Né? Então, como é que ele funciona mais na prática? Né? Você cadastra uma URL, é como se você tivesse colocando um endereço ali na solução web mesmo que você tem de um sistema. E quando alguma coisa acontece no sistema, ele manda um post automático para essa URL, né? Para o sistema dele. Então, por exemplo, eu uso muito uma solução chamada WAP, WHAPI, para mensageria. Também eu uso o Twilio, também são ambas ferramentas que eu utilizo para troca de mensagens por WhatsApp para os meus clientes. Né? Então, o que ocorre? Lá na WhatsApp, lá no Twilio, ou lá na PagSeguro, ou lá na Stripe, quando se trata de uma forma de pagamento, uma solução de pagamento, eu cadastro lá essa minha API que eu digo assim, olha, meu amigo, se chegar um pagamento aqui, chama isso aqui para mim. Então, esse webhook ele faz isso. Então, ele é esse canal que ele é acionado, mas então, como é que eu aciono? Então, quem que eu chamo ali? É esse endereço que você coloca, essa chamada de uma API sua, chamada de uma aplicação sua, que automaticamente nós estamos alertando que olha, o pacote está passando aqui, a informação chegou, esse cara tem que ser acionado, e eu mando isso para frente. Tá? Então, o outro sistema ele vai automaticamente ser notificado. Então, é por isso que o meu sistema de mensageria hoje, o MaiaChat, ele consegue pegar uma mensagem do WhatsApp que foi enviada para alguém e trazer para dentro de uma linha de atendimento de um consultório, por exemplo. Logicamente enviado para alguém desse cliente que tem esse consultório. Então, veja só. Outro exemplo prático que a gente pode pensar aqui é o pagamento, né? Acaba sendo aprovado lá no Mercado Pago. Né? Então, ele manda, né, ele tem um webhook que avisa esse nosso sistema. Né? Então, ele vai ter essa chamada para essa nossa estrutura de API, dizendo, olha, o cliente X pagou. Né? Nós não precisamos ficar perguntando todo momento, olha, pagou? Pagou? Então, a gente não precisa ficar fazendo isso. E olha que interessante, esse mesmo mecanismo a gente pode usar para coisas mais complexas. Podemos pensar um chargeback. O cliente agora vai lá e faz o cancelamento daquela compra que ele fez diretamente com o operador. Essa é uma informação que, se eu fui lá no PagBank, por exemplo, e configurei dizendo, olha, eu quero ouvir esse evento. Se por acaso você tiver aqui uma situação de estorno, de cancelamento, aqui, olha, eu preciso ser informado. Eu preciso que você me avise isso. Então, se eu for... Então, tá bom. Você está me dizendo que você tem interesse nesse tipo de informação. Quem que eu chamo? Aí você vai lá e coloca o seu... cria esse webhook dessa sua aplicação. Tá? Alguns cuidados. Né? Muitas vezes, você pode... o conceito de webhook é muito bom, mas se ele não tiver bem implementado, você pode ter alguns problemas aí. Né? Por exemplo, imagine que você tem ali uma solução que ela está a todo momento ouvindo alguma coisa. Né? Será que ela tem que ouvir todo esse conteúdo que está ali? Vou pegar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, quando você vai configurar uma integração com ele, um webhook para ele, ele pode ter um monte de informações. Imagine, criação de um grupo. Imagine a notificação que a pessoa leu, que a pessoa abriu, viu a mensagem, né? Foi entregue a mensagem, alterações de status, né? Então, se tudo isso que estiver acontecendo eu não estiver filtrando corretamente, né, o meu webhook ele pode ser um ponto de gargalo para minha aplicação, porque ele pode gerar uma espécie de ataque terrorista, digamos assim, né? Então, pense, eu tenho hoje, por exemplo, uma solução no N8N que é responsável por essa orquestração. Então, quando um cliente usa essa minha solução de mensageria, esse cliente ele pode estar recebendo mensagens enviadas para ele pelo WhatsApp, por direct do Instagram, por um chat web. Então, veja só, se eu não filtro corretamente, né, como eu disse, né, o que é que esse meu webhook tem que ouvir e tem que alertar, qualquer coisa que acontecer no WhatsApp lá, dessa pessoa, desse recurso que está sendo monitorado, eu vou estar jogando um evento para dentro do N8N. Então, às vezes, ao invés de estar tendo que processar ali, de repente, sei lá, talvez
dois, três eventos por minuto, daqui a pouco eu estou processando ali 400 eventos no minuto. E a maioria deles é inútil, né, para mim. Então, o que acontece ali? Eu posso derrubar a aplicação. Eu posso precisar de aumento de recursos para essa aplicação e, consequentemente, financeiramente se tornar inviável. Em suma, né, isso faz parte do desenho, da proposta da arquitetura que a gente tem que ter e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente implementa uma solução utilizando esses conceitos, né, de WebSocket, de webhooking, né. A teoria ela é muito boa, mas se você não vai coding direto na prática e não se atenta a esse tipo de coisa, a sua aplicação ela pode não ficar de pé por muito tempo, né? Ah, exemplos que a gente tem disso é todo momento quando você tem uma notificação chegando, por exemplo, no seu celular. Então, quando você vai lá e instala um novo app no seu dispositivo, no seu computador, e nesse app você diz que você aceita receber notificações, é exatamente isso que ocorre. Você tem um webhook que está sendo aberto ali, e, na verdade, um WebSocket é um canal de comunicação bidirecional que está se acontecendo, e o webhook vai estar lendo esse tipo de transação e vai estar te mandando notificações, né? Não enche o saco, né? Quando você tem ali um monte de mensagem que chega para você o tempo todo no seu WhatsApp, ou então que chega ali para você no seu celular, quer dizer, você vai para a tela inicial, tem aquele monte de coisa que você às vezes perde até aquilo que é importante, né? Você vai lá e apaga tudo, né? Marca tudo como lido. Então são cuidados como esse que a gente tem que ter, né? Vamos dar um passinho atrás, vamos relembrar. O formato tradicional do HTTP é assíncrono. Desculpa, síncrono, né? Síncrono, ou seja, uma coisa acontece logo depois, a outra acontece. Eu mando uma operação para ser processada, por exemplo, uma venda, cliquei lá, confirmei, né, que eu comprei um negócio, mas se eu estiver trabalhando somente uma estrutura HTTP desse jeito, eu simplesmente vou ter que ficar lá, e aí, pagamento caiu, pagamento caiu, pagamento caiu. Isso torna o processo de rede pesado. É como aquela criança que fica, né? Mãe, ô mãe, mãe, ô mãe, ô mãe. O que é que sai da mãe nervosa depois de ter que ficar escutando 700 vezes uma pergunta desse tipo? É o servidor que às vezes ele vai gargalar. É o servidor que às vezes ele vai estar perdendo o processamento. É o servidor que de repente vai estar travando e deixando de responder uma requisição que é uma requisição útil, real, para ter que te dar essa confirmação de, olha, chegou, não chegou, é isso, é aquilo, é aquele outro, né, de coisas desnecessárias. Então, quando você está trabalhando com desenvolvimento nessa pegada, você não tem que imaginar assim, poxa, então quer dizer que eu desenvolvo agora só usando, vou desenvolver tudo pensando em WebSocket, tudo pensando, não é. Você tem que ter entendimento de que alguns pontos da sua aplicação ele precisa desse recurso e ali você vai ter um WebSocket aberto, por exemplo. E ali que você vai implementar um webhook para ser notificado. Por exemplo, você está fazendo ali um sistema normal de e-commerce. Então, para você é importante ter ali a sua comunicação com o gateway de pagamento como um canal bidirecional para você não ter que ficar ali a toda hora. E aí, pagou, pagou, pagou. Né? E ter um webhook responsável por receber e tratar essa transação. Né? Você precisa de uma coisa parecida como essa para um cadastro de um cliente, para ativação de uma conta de cliente? Não. Né? Não parece ser um caso de uso que faz sentido você implementar esse tipo de coisa. Né? Então, é importante a gente ir observando isso, que o que é que a gente está fazendo, né? Que caso de uso a gente tem ali efetivamente acontecendo, né? Ele é o que vai nos dizer, né? O problema que você está querendo resolver é que vai dizer como é que você vai implementar. Então, pensa num cenário onde você está criando uma ordem de serviço, né? Ou quando você está numa central de atendimento e você tem ali solicitações chegando no seu cliente. Então, acho que ter um webhook ali que diga, olha, apareceu uma solicitação com uma solicitação urgente aqui. Faz sentido você ter uma implementação dessa forma. Caso contrário, você deixa isso numa página normal que a pessoa vai lá e dá um F5, clica no botão buscar e atualiza os dados.
tá? É, percebe? Tudo isso impacta em tráfego de dados, tudo isso quando você está trabalhando com nuvem, impacta em custo. Lembre que você paga por conteúdo de informação que você está navegando, pensa que você paga por processamento, pensa que dependendo do nível de processamento você vai precisar de uma máquina maior, então isso você vai tendo mudanças, aumentos de tiers, e consequentemente isso tudo faz a coisa ficar pesada e financeiramente complicada para você, tá? Beleza? Então esses são dois conceitos importantes, né, teóricos, né? Então a gente já está aqui com um pouco mais de 20 minutos de aula e a gente está falando de um conceito, de uma teoria importante, né? A gente não viu o código ainda e vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, porque é algo que a gente tem que internalizar, a gente tem que conseguir absorver isso, né? Não está no nosso convencional, né? Isso, quando você vai trabalhar com programação, quando você vai começar com programação, isso não é o tipo de coisa que você já sai fazendo na sua primeira aula, né? Muitas vezes eu vejo aplicações quebrarem porque elas não têm esse conceito de assincronicidade, né? Tudo para ela é assíncrono. E isso fica difícil. Por exemplo, WhatsApp. Quando você tem ali uma mensagem chegando para você no WhatsApp, você não tem que ir lá abrir o WhatsApp, né? Então, esse canal está aberto, você vê que você vai ali seja na WhatsApp Web ou no seu celular mesmo, você já vê aquela mensagem que chegou e ela vai lá para cima, né? Você já vai vendo ali aquele tipo de coisa acontecendo. Então, isso ali faz todo sentido ter um canal bidirecional. Então, pensa que você tem tem um restaurante e que você precisa ter ali a informação de quais são os pedidos de venda que estão chegando para você. Então, isso faz todo sentido também. A mesma coisa no momento onde chegou o entregador, né, para buscar e levar o produto. Então, esse é o tipo de coisa que faz todo sentido para você também, tá? E aí vamos pensar, né? Quero criar um alerta aqui para chegou um pedido urgente aqui, solta uma sirene lá na cozinha para o pessoal procurar ter uma agilidade maior, uma atenção maior, né, para atender aquele pedido. Beleza, aí você faz sentido ter um webhook ali que vai ler essa informação e vai chamar ali o tipo de alerta para a gente. Beleza, voltei um pouquinho esse assunto só para reforçar a importância, reforçar alguns exemplos, alguns casos de uso. E vamos entrar aqui agora nessa outra parte teórica que é bem importante, que é o conceito de streaming que nós temos aqui em HTTP. Você tem streaming na sua casa? Tem. Você tem Netflix, você tem Amazon, você tem HBO, né? É a mesma coisa? Calma. Não é bem a mesma coisa não, tá? Mas vamos lá, vamos conceitualizar isso aqui. Como é que eu posso te explicar o que significa esse conceito de streaming HTTP? Né? Cara, imagina o seguinte, né? Imagina você tentando baixar um filme aí de 2 gigabytes ali, né? Na sua internet, né? No HTTP normal, o que acaba acontecendo ali, né? Você tem que esperar por 2 gigabytes baixarem inteiro para você começar a assistir, né? Para você começar a instalar. Eu que tenho um pouquinho mais de experiência, né? Já peguei internet de escada. Rapaz, quando você tinha que baixar lá um software lá de 170 MB, 200 MB, nossa, tinha vezes que tinha que se deixar a noite inteira lá, né? Conectado, baixando, para aí no outro dia você ir lá, ter o arquivo completo e instalar a aplicação. Então, o conceito de streaming a ideia é que o servidor ele consiga quebrar esse filme ou esse recurso em pedacinhos, que a gente chama de chunks, né? E mandar um por vez, né? Então, você assiste esse primeiro pedaço, esse primeiro grupo, né, de informações, enquanto que o segundo grupo não está sendo baixado. Sim, essa é a viabilidade de uma Netflix, essa é a viabilidade de um conceito de tráfego de informações que seja crítico. Imagine, por exemplo, um ambiente de monitoramento em tempo real, né? Você, né, tem que... Como é que você vê? Como é que você consegue... Você vai pegar em tempo real? Qual que é o tempo de delay que você tem disso? Quais são os chunks
que serão transmitidos e que você vai conseguir capturar, né? Imagine você fazendo cirurgia, isso tem que ser em tempo real, né? Tem que ser o mais em tempo real possível. Mas é importante que às vezes algum delay possa ser configurado, possa ser habilitado, para que você tenha ali a questão de disponibilidade de rede. Primeiro passo importante aqui a gente entender. A gente sabe que a internet ela não é aquelas coisas no Brasil. Tudo bem, melhorou muito, mas... Então, quando você trabalha com o conceito de streaming de HTTP, você também está dando essa possibilidade para que lugares onde você não tem ali uma estrutura de internet extremamente desenvolvida, possam operar e ter sistemas críticos com mais facilidade, com mais possibilidade, né? Mas e pense também num processo onde você tem ali a eleição acontecendo. Todo o conjunto de dados que está saindo daquela urna para aquele processo ser processado. Você pode ter uma estrutura de paralelismo, você pode ter ali um conceito de stream sendo implementado para que, à medida com que pequenos grupos de informação daquela estrutura sendo processada, você possa já ir contabilizando, né? Imagina a Receita Federal, né? Imagina a Receita Federal recebendo ali a nossa declaração de imposto de renda, né? É a mesma coisa. Então, tudo aquilo que precisa, de uma certa forma, que a gente possa trabalhar e possa tratar isso em pedaços, é relevante a gente fazer o uso desse tipo de recurso. Tem muita coisa que a gente... É claro que para a gente vem muito na mente a questão de jogos, né? Então, estou jogando. Aí tem o lag, né? Tem lá os lags acontecendo no jogo e você morre no jogo, você nem percebe, né? Ok, né? Fica bem mais perceptível para a gente quando a gente está falando sobre essas questões de jogos, de filme, de esse tipo de transmissão, né? Mas você não se restringe apenas a isso, né? Nós podemos ter outras formas de acontecer. E o Node ele é famoso, né, por ser muito bom com relação a tratativas de strings, né? Ele usa isso para ler arquivos gigantes sem travar a memória do computador, né? Então, veja só, né, no conceito tradicional, se você vai lá no N8N e sobe um arquivo de, sei lá, 100 megas, uma planilha, que não é difícil, uma planilha de trabalho de uma empresa ter, de repente, 100 megas de dados, né? O que o N8N vai fazer ali, em condições normais, né, com os componentes normais ali? Cara, ele vai esperar tudo você carregar. E aí, trava, né? Você tem que ter workers ali poderosos para conseguir processar ali 4, 5, 10 pessoas subindo arquivos ao mesmo tempo de tantos e tantos megas, né? Então, é perigoso isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com, com esse tipo de situação. Só um instante, só para alternar aqui a interface com a gente. Então, seguindo aqui. Então, pensem num exemplo também ali de transferência de, de fundos. Pensa num cenário onde a gente tem ali processamento de bitcoins, né? Então, esse é o tipo de coisa que acaba, de certa forma, é, sendo bastante utilizado, né? A gente faz o uso desse tipo de recursos de uma forma muito natural. Então, a própria IA mesmo, tá? Se você for parar para pensar, a IA que está por trás desse tempo real, como, por exemplo, a questão de textos, ela utiliza esse conceito de streaming, né? Então, imagine que você tem ali um conjunto importante de dados de uma reunião que você quer aplicar para uma solução de IA. Se ela tiver que esperar tudo aquilo que você for transmitido, de repente um conteúdo de transcrição de uma reunião de 1 hora e meia, então até o próprio vídeo mesmo, de 1 hora e meia. Isso
são casos que a gente observa que cabe muito bem nesse processo de tratamento, né? Então, ah, então pensem também no outro cenário, no arquivo JSON. Você tem na Receita Federal, a Receita, os SPEDs, que são processados, né? Se você pega ali, por exemplo, empresa de grande volume, que tem ali muitas informações a nível de SPED fiscal, SPED contábil, SPED PIS/COFINS e tarará, FCONT e por aí vai. Todos esses arquivos, geralmente, eles costumam ser grandes, né? Então, imagine que você está ali, tendo que validar todas aquelas informações para depois, ao final, apontar uma não conformidade, apontar um erro, né? É o que muitas vezes a gente observa quando está fazendo aquelas programações lá, usando arquivos KNAB 400, né? Padrão. Você vai lá, sobe o arquivo fica lá rodando, de repente lá, 1, 2, 3, 4, 5 minutos, e aí depois ele aparece lá, erro, arquivo não importado, falha na linha 2, né? Então, essa possibilidade de estar trabalhando com pedaços, né, com grupos disso, é útil também para esses arquivos que a gente vê tanto ali na nossa dinâmica do dia a dia em regras de negócio. Então, transmissão de informações entre filiais, entre empresas de um grupo, cabível aqui, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, rotinas fugiu o nome, fugiu o nome, quando você tem bancos de redundância, né, bancos de dados redundantes, né, trocando informações entre eles. Esse conceito pode ser utilizado. Não estou dizendo que nós usamos isso numa operação de redundância de banco de dados, não é isso. Mas eu estou trazendo aqui para você um exemplo de que isso pode ser aplicável. Então pense sincronização de dados entre vários servidores. Essa é uma possibilidade interessante, tá, de aplicação. Se nós estivéssemos tendo a nossa aula ao vivo, eu perguntaria aqui se você já viu ou já implementou algum tipo de recurso desse tipo, né? Mas se você está vendo essa nossa aula agora, pense assim, né? Quando você tem ali, de repente, um pipeline fazendo a build de uma aplicação enorme, né? Eu já tive sistemas onde a build roda, sei lá, o processo todo de todo o processo de build e geração da versão de uma de um de um sistema todo, às vezes leva 15 minutos, 30 minutos, né, para ser gerado. Então, essa transferência das informações, ela é relevante para que a gente consiga usar o conceito de streams de dados contínuos, tá? Então, a gente tem uma eficiência muito grande de memória com isso, né? Então, o servidor ele não precisa carregar tudo de uma vez. Então, ele pode carregar em pedaços. Exemplo que eu coloquei do N8N. Eu já derrubei N8Ns aí por causa disso. Você sobe um arquivo muito grande, e aí o que acontece? Ele carrega tudo para a memória. Então, a gente tem ali essa dificuldade. Então, vamos relembrar, né? Nesse slide que você está vendo aqui na tela, né? O conceito de chunks aqui, ele é literalmente de pedacinhos, né? Então, eu consigo dizer que, olha, né, vamos imaginar saindo do conceito de vídeo de stream, vamos para o conceito de arquivos como, por exemplo, os SPEDs, arquivos de nota fiscal. Eu consigo dizer o seguinte, olha, não adianta eu mandar um chunk para frente que tem só um pedaço da nota, né? Então eu vou de repente mandar aqui as informações que permitem o processamento de toda essa nota fiscal, né? Eu vou mandar em pedaços aqui, de repente de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, né? E consequentemente te dou ali a visão do que é que tem mais pela frente para ser processado, né? Ou então não, vamos imaginar que você está processando um conjunto de informação aqui muito grande mesmo, né, e que você precisa processar isso em pedaços separados. Então você vai começar uma coisa num pedaço, numa parte, e você vai ter isso concluído no seguinte ou posterior. Então o que a gente tem nessa dinâmica dos próprios chunks aqui? É o conceito de validação, de verificação, né? de saúde, digamos. A palavra não está me vindo na minha mente aqui agora. Sanidade, né? Então, essa é a palavra. Então, como é que eu garanto que aquele arquivo, aquele conjunto de informação que está recebendo, ele está em conformidade com aquilo que era esperado?
Então, a gente tem algoritmos de validação aqui dentro que nos permite ter esse tipo de acompanhamento. Então, antigamente, né, bem antigamente, né, lá para 2002, 2003, até um pouco antes disso, né, você tinha muitas coisas que você pegava e, pô, vamos copiar isso aqui em disquete. Então, você tem lá a instalação. Lembro do primeiro CorelDRAW que eu instalei, trabalhando com artes gráficas. Eu tinha, acho que, se não me engano, eram 10 disquetes, né? Então, os algoritmos esses algoritmos de compactação, eles acabam tendo esse benefício. Então, eles já conseguiam fazer esse tipo de checagem já na época para validar, olha, realmente o que está vindo está em conformidade com aquilo que era esperado, tá? Então, esse não é um assunto que veio de agora, então é uma coisa que nós já dominamos na área de tecnologia já há um bom tempo, e que agora a gente começa a aplicar de uma forma mais inteligente, garantindo com isso casos de uso mais eficientes, mais complexos, né? É isso que viabiliza, por exemplo, hoje o funcionamento de uma Netflix, né? E veja só, né? Pensa assim, numa estrutura como essa, a Netflix hoje transmitindo jogos ao vivo, né? Transmitindo experiências em tempo real. É lógico que por trás tem um mega aparato tecnológico de infraestrutura para conseguir processar tudo isso, mas é exatamente disso que nós estamos falando, né? Exatamente desse conceito que nós estamos falando. Muito bem, vamos começar agora a colocar a nossa mão na massa, tá? Então, lembrando, né, a gente não está falando de uma coisa que ela é nativa da ATP, né? Estamos falando de módulos que a gente adiciona. De novo, né, nós estamos falando que o Node ele é fantástico para esse tipo de processamento, para esse tipo de situação. Então, o que nós vamos fazer aqui justamente é fazer o uso desse recurso na nossa prática aqui. Então, esses são os pacotes que você vai precisar instalar, sempre lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o conceito de back-end. Então, até a nossa aula passada, nós estávamos ali, né, mexendo com coisas de back, mexendo com coisas no nosso front-end ali. Voltamos novamente a estar mexendo com coisa que apenas é a nossa estrutura de back. Tá? Vamos ter um formulário, sim, numa página, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, que nós vamos usar para testar essa estrutura, mas lembre que a implementação pesada está no back-end. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro ponto aqui que você está acompanhando aqui, ó. Nós vamos no nosso back-end fazer a instalação desses pacotes nossos que permite com que a nossa solução funcione tanto no conceito da criação do socket, né? Então está aqui a instalação Nest.js Platform Socket I/O, e temos também aqui o WebSocket sendo implantado e a estrutura de I/O que vai fazer com que a gente tenha ali a comunicação ponta a ponta, né? E nós vamos, depois de fazer essa instalação, de colocarmos instalarmos esses componentes na nossa estrutura, o nosso próximo passo vai ser criar o nosso gateway, né, que é o nosso roteador do WebSocket. Vamos lá, importante isso aqui, né? O que é um gateway nessa nossa estrutura de desenvolvimento aqui? Ele é uma figura que funciona como um controle. Lembra que o controle é aquele carinha que fica lá como uma espécie de um garçom, né? Um ouvinte entendendo o que tem que ser feito e direcionando algo do ponto A para o ponto B, né? Então, o gateway, ele é um cara que funciona nessa pegada, mas para conexões que são de origem de WebSockets, ao invés de a gente estar fazendo aqui uma transação que seja, por exemplo, HTTP, tá? Então, ele serve para essa finalidade. Então, esse comando que a gente tem aqui é justamente o npx nest generate gateway. Então, nós vamos criar um gateway a partir desse ponto na nossa pasta dentro do backend de propostas, chamada proposta. Dentro dele nós vamos criar aqui toda a nossa visão, tá bom? Então, só um segundinho, vamos alternar aqui as janelas para que a gente possa estar executando esses passos aqui praticamente, tá? Ok. Só tornar aqui a tela para eu poder ver vocês.
E aqui também, vamos lá, deixa eu trocar aqui. Entrando o nosso amigo cursor e saindo o nosso arquivo PPTX. Legal. Muito bem, vamos lá. Então, na nossa estrutura aqui, no nosso server, eu vou parar aqui. Aqui você pode até ver que ele está rodando já, lembrando que eu vou estar subindo todos esses materiais aqui para você depois aproveitar e continuar, né, daqui para frente. E, como a gente acabou vendo ali, né, nossos primeiros comandos aqui são os nossos npms para fazer o processo de instalação aqui dentro, tá? Então, lembra que a gente viu ali, o npm install, o nest, o WebSocket, que é esse aqui, tá? O nosso I/O, e nós vamos caminhar aqui para a própria geração do nosso gateway, tá? São esses os comandos que a gente vai executar. Já tem isso aqui executado, por isso que eu não vou estar disparando eles novamente aqui para a gente, tá? Pontos importantes que a gente tem que ver aqui é na nossa estrutura agora. Então, a nossa estrutura, nós temos alguns arquivos a mais aqui no nosso cenário. Então, lembrando aqui, olha só, aqui nessa nossa parte superior aqui, ó, dentro do source, ó, backend de propostas, source, temos agora aqui, ó, a nossa estrutura criada, né, do nosso gateway aqui, tá? Olha, estamos aqui exatamente falando dele, ó. Então vamos conhecer um pouquinho, vamos entender algumas informações importantes que nós temos dentro desses arquivos, tá? Então, olha só. O primeiro item que a gente tem aqui, meus amigos, é o nosso proposta gateway que está aqui, ó. Então, proposta gateway.typescript, tá? Veja só, esse nosso gateway é o que está aqui rodando, configurado, ó, inclusive, ó. Lembra o conceito de cores que nós tínhamos implementado na nossa aula passada? Então, continuamos aqui, então nós não estamos jogando nada daquilo fora, mas estamos criando aqui a nossa estrutura de configuração básica dele aqui. Então, Process Gateway TS, ele é um arquivo que agora ele tem, olha só, a importação do nosso server Socket.io, tá? Esse é um arquivo importante para a gente aqui. O WebSocket Gateway aqui, ele está abrindo a porta de detecção em tempo real, então esse rapazinho aqui, né, esse annotation que nós estamos vendo aqui, ele está abrindo essa anotação em tempo real. O Chorus True, então ele permite que o nosso front-end se conecte sem bloqueio. Com mais aqui, olha só, o Socket Server que nós estamos vendo aqui nessa chamada, ele vai servir para quê? Ele que dá acesso ao nosso servidor interno inteiro, tá bom? Então é para podermos aí conectar. Só um instante. Desculpem. Deu um espirro aqui, gente, foi muito rápido, não deu nem tempo de acionar aqui o mudo pra gente, desculpem. Vamos lá. Voltando aqui. Coisas que aconteceriam na aula em tempo real também, né? Vamos lá. Então, esse WebSocket aqui, ele serve, então, para que ele abra essa comunicação com o nosso servidor inteiro, tá? E para podermos, então, mandar as mensagens para dentro de todos os clientes que estão conectados. Então, isso para qual ele existe aqui. E essas funções que nós temos, então, por exemplo, aqui, ó, a notificação de nova proposta, que nós estamos criando aqui justamente para essa estrutura de proposta. Então, essa função, ela serve aqui, essa função ela serve para ser chamada, literalmente, né? A função pode ser chamada em qualquer lugar do nosso código para enviar todos os clientes que uma nova proposta chegou. Então, ela que vai avisar. Então, quando chegar uma proposta nova, essa notifica a nova proposta, isso aqui, ela que vai ser responsável por fazer isso, né? Bom, e o que nós temos aqui embaixo aqui? Isso, apesar de ser opcional, né, mas é interessante para a gente também. Então, se o cliente quiser mandar uma mensagem para o próprio servidor, então a gente pode ter aqui essa informação, nós vamos usar isso como uma estrutura de log, né, no nosso console, para que a gente possa aplicar isso e vocês estarem podendo ver isso a nível de aplicação. Tá? Como é que a gente coloca essas coisas para rodar? Vamos começando aqui para ver um pouquinho aqui, ó.
O nosso, o nosso próximo arquivo importante aqui que nós temos é esse aqui, que é o nosso proposta service.ts, tá? Lembra que a gente tem o conceito do service, né? Que tem a implementação da nossa estrutura de regras de negócio. Então, esse nosso arquivo, primeiro, que é importante a gente observar, ele tem aqui os nossos imports, né, importando aqui o nosso gateway. Então, a primeira coisa importante dentro desse arquivo é isso, que a gente consiga ter essa comunicação acontecendo, né? Então, aqui no nosso caso, literalmente aqui importando propostas.gateway, tá aqui. Quem quer, esse carinha daqui que nós acabamos de ver no passo anterior, né? Estamos trazendo ele para cá para dentro da aplicação. E olha só, nós temos aqui algumas outras informações importantes aqui dentro dele, que está, por exemplo, aqui no nosso método de criação. Então, vamos aqui um pouco mais abaixo, ó, o nosso método de criação. Então, agora quando a gente cria um serviço desse tipo, nós estamos também criando aqui sua comunicação com o banco de dados. Lembra que nós estamos usando o Prisma aqui. Então, ele tem aqui também a possibilidade de estar criando, abrindo essa comunicação. Ops, no lugar errado, aqui. Então, é aqui que a gente vai conseguir colocar a nossa estrutura necessária para que tudo aquilo que a gente esteja precisa a nível de criação de banco, a gente possa estar fazendo aqui. Então, lembra que nós tínhamos o service numa operação normal, né, com o HTTP anteriormente. Nós estávamos usando ali a camada de services dentro dele, nós tínhamos ali as chamadas de serviço, então, em vez de estar implementando ali diretamente em SQL, em certs e tudo mais, nós estávamos implementando ali, fazendo a abstração do Prisma, é a mesma coisa aqui, tá? Então, uma analogia que a gente tem que pensar aqui é que nós estamos implementando os serviços que esse gateway é capaz de prover. Então, esse gateway aqui, ele é capaz de prover a criação de uma proposta. Então, vai ter a informação do cliente ID, o status, a descrição, a forma de pagamento, vai vir como data, né? Então, como dado. Então, veja só, esse conteúdo, né, ele é extremamente parecido, se a gente for observar, com aquela nossa visão da ATP. E veja só, essa é a abstração que a gente tem que fazer, porque se nós estamos falando de duas formas de inserir registros, uma de uma maneira síncrona e uma de uma maneira que nós estamos falando aqui por um canal assíncrono, né, necessariamente. Olha só, então, a partir do momento em que a gente tem essa operação acontecendo, nós temos um gateway avisando o seguinte, ó, notifica a nova proposta criada. Então, aqui a gente percebe o que? A sinalização para o webhook, ele vira a começar realmente a colocar a coisa para funcionar, né? Então, por que a gente tem que observar isso aqui nessa ordem, né? É importante enxergar assim, né? O crate, ele chega do Prisma, né, para gravar no banco, né? Então, isso é importante chegar. Então, o crate chegou aqui, a ideia é que o banco ele tenha essa estrutura de gravação. Se der erro, então, por exemplo, um cliente que é inexistente ou algum tipo de validação, algum problema, lembra que nós tínhamos as nossas validações anteriormente criadas. Então, a execução ela nem chega para a notificação da proposta. Então, ao invés da gente estar ali, de repente, notificando algo que daqui a pouco eu vou ter que avisar, olha, sabe, aquilo que eu falei que chegou, aquilo que estava lá, olha, desfaz, né? Na verdade, a gente nem precisa fazer isso, né? Porque essa notificação ela só acontece se o processo de persistência de banco de dados ele surtiu o seu efeito. Então, alguns erros comuns que a gente tem aqui primeiro, né, é esquecer dessa implementação aqui na proposta do await, né, dessa nossa parametrização, né? Então, o const proposta aqui, então sem o await, aqui, await, ela vira um promise, então ele emite uma quebra que acaba, então, ou manda dado errado para frente. Então, nós estamos falando, vamos lá, cara, vamos aguardar essas transações acontecerem
para que a gente realmente ali siga daqui para frente com todas as informações persistidas, né? Então, isso é importantíssimo para a gente garantir o processo de funcionamento. Aí você vai fazer eu quero que você faça agora uma reflexão comigo, pensando o seguinte: poxa, pera lá, eu aprendi nas aulas anteriores que eu tinha que criar uma estrutura lá de controller, que eu tinha que criar uma estrutura de service, de um móvel. Então, isso não se perde. Não se perde. Aqui o que nós estamos fazendo é a essa estrutura de persistência, a essa estrutura de segregação de responsabilidades, né? Ou seja, de ter aquilo que é relacionado à regra de negócio separado da forma mais adequada para que você possa fazer as tratativas e que você possa fazer uma implementação mais limpa. Permanece, continua. O que você está mudando é o protocolo de comunicação, né? O que você está criando aqui agora é uma maneira de que você possa ligar duas pontas num fluxo contínuo e que você possa estar fazendo isso por meio de um canal, usando um canal e usando um recurso de sinalização que não tem a necessidade de ficar ali batendo a cada segundo. Será que deu certo? Será que aquela proposta que foi criada ela salvou? Será que deu resultado? Na verdade, nós estamos criando uma estrutura que ela é responsável por, uma vez dado certo a criação, nós vamos sinalizar que aquilo gerou o resultado que esperava, aquilo chegou, então a proposta chegou para trabalhar, a proposta agora está ali existente para a gente poder fazer algum tipo de implementação. E nós estamos criando algo que segue os nossos conceitos de implementação de um RM. Então, ao invés de estar aqui escrevendo, que estaria muito mais, seria mais difícil, mais complexo, mais trabalhoso para a gente, ao invés de estar escrevendo isso com comandos SQL tradicionais, estamos aqui usando um ORM, no caso o Prisma, para facilitar esse nosso trabalho. Outra característica que a gente tem que aproveitar e observar aqui é que, como o próprio Nest tem uma implementação nativa muito boa, né, do conceito de streaming, o que acontece? Essa solicitação de uma criação, uma proposta que está chegando aqui, se fosse necessária, né, ela já poderia estar sendo fatiada como em chunks, para que você pudesse fazer o processo de persistência. Satin, não tem que ter nenhuma implementação a mais para que ele possa? Sim, tem. Tem. Mas a base é essa, tá? Isso é importante você entender. Então, nativamente aqui a gente já tem os recursos que vão te permitir, se uma solicitação que estiver chegando, ela precisa ser fatiada. Então, vamos imaginar que aqui, ao invés de estar chegando aqui uma criação de uma proposta, estivesse chegando aqui um arquivo do SPED, por exemplo, lá com 20 MB para ser processado. Então, aqui eu poderia estar já chegando e, olha, né, vamos imaginar, né, dados da empresa que enviou já foi processado, está com sucesso. Sinaliza. Então, o webhook é acionado. E lá no front, ao saber disso, eu já posso marcar com uma bolinha verde lá. Olha, então, olha, isso aqui já passou. Por essa etapa, eu já consegui passar no processo de validação. Olha, já consegui passar aqui agora pela validação dos clientes. Webhook sinalizado. Então, tem um webhook específico olhando para isso, né, e vai sinalizar isso para o front. Então, percebe? São formas que a gente acaba tendo de implementar, que facilita essa interface do usuário, que facilita essa experiência do usuário, e que ao final, acho que assim, quem ganha nesse aspecto dá mais trabalho para a gente para programar? Nem dá tanto trabalho assim. Você está vendo aqui que nós fizemos o quê? Nós criamos um gateway, criamos uma abstração que recebe aqui as informações vindo por um WebSocket, e ela, por trás, ela não cria uma lógica de negócio maluca, uma estrutura. Não. Nós estamos falando de algo que você tem um desvio, né? Nós estamos falando de algo que, do mesmo jeito que chegou, você tem que persistir. Poxa, então tem um services aqui. Olha, do mesmo jeito que chegou aqui, isso tem que ter o direcionamento, tem um controller aqui, né? Então, a gente percebe que as duas coisas casam, né? Essa implementação não se perde ao executarmos esse passo, tá bom? E eu acho que aqui é que é o legal. Nós temos somente essas alterações que nós fizemos aqui,
E dá para a gente já começar a brincar com alguns testes aqui, para vocês poderem ver como é que essa dinâmica acontece, tá? Então, olha só. Vamos aqui subir o nosso server, tá? Para a gente poder começar aqui a ver um pouco, a discutir um pouco sobre essa aplicação rodando, tá? Então, deixa eu só confirmar aqui se nós estamos com a estrutura funcionando certinho. Deixa eu fazer um teste aqui. Boa, funcionou. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar isso a nível de front, que é mais fácil para a gente conseguir começar a abstrair um pouco essas coisas, não é verdade? Então, olha só. Deixa eu trocar a visualização aqui nossa. Peraí. Muito bem, muito bem, muito bem. Tchau, cursor, bem-vindo. Sua vez agora, navegador. Vamos lá. Bora. Então, olha só, deixa eu reiniciar aqui a estrutura para vocês poderem ver aqui em funcionamento. Temos aqui o Swagger também, vamos reiniciar aqui. Se bem que a estratégia de reiniciar, lembra que nós estamos salvando tudo em banco, né? Então, olha só, vamos pegar aqui as propostas que nós já tínhamos criado lá atrás, olha só, nosso Swagger para isso. Não vou mexer no front, não, vamos aqui na estrutura de back mesmo, né? Ó, vamos aqui listar as propostas que nós já temos, né? Então, aqui. Tem algumas propostas já criadas aqui, ó. Inclusive uma proposta aqui de simulação da aula 9 aqui, tá? Deixa eu... Daqui a pouco nós vamos brincar aqui fazendo a criação disso aqui em tempo real. Bom, na prática, o que a gente tem? Esse exemplo aqui você vai ter acesso, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é abrir um canal de comunicação entre o server e o front, né, o cliente, né? Pensa que você tem ali que nem um sistema que está lendo tudo que está sendo processado de chegada de arquivos de log, né, da sua empresa. Então, primeiro, antes de que a gente comece a fazer algum tipo de tratativa de operação, o que a gente vai precisar fazer é abrir um canal. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu quero mostrar para vocês antes. Nós vamos criar aqui algumas propostas. Vamos criar aqui uma proposta. ID do cliente, instalação. Vou mudar só aqui. Só para a gente ver. Ops, se não dá try não vai funcionar, né? Aqui. Informação enviada para cá. Então, olha só, nós salvamos, né, geramos aqui a proposta. Vamos dar uma olhadinha para o lado de cá. Apareceu algo? Não apareceu nada para cá. Por quê? Porque o que acabou de acontecer ali foi numa dinâmica aqui. Como eu não habilitei o WebSocket, o nosso gateway nem está lendo. Então, se eu vou pegar aqui, ó, vamos listar agora as propostas que nós temos. Tá? Vou executar aqui de novo. Aqui, ó, a primeira que a gente fez. Quem foi que processou isso aqui? Certinho, não foi o que a gente fez agora? Não, não foi. Foi o nosso servidor rodando numa operação em HTTP. Essa nossa chamada desse gate, essa nossa chamada aqui, ela está sendo feita batendo no nosso back-end. Então, não temos aqui nada funcionando nesse aspecto aqui, nada funcionando com o nosso gate. Agora nós vamos habilitar nosso gate aqui, ó. Aquele gate que nós tínhamos falado lá. Então, vamos conectar. Então, a partir desse momento, ele começa a ouvir, né, o nosso socket, WebSocket, ele está aberto, nosso socket de conexão aqui está aberto, nosso stream ele está permitido, só com aquilo que a gente fez ali de código. E o que a gente vai fazer é, se chegar uma nova solicitação de proposta, esse gateway tem que tratar. Então ele tem que fazer a inserção no banco de dados e ele tem que alertar que teve uma proposta que foi incluída com sucesso ou
teremos problemas. Vamos lá. Então, se eu venho aqui, ó, vamos criar uma nova proposta aqui, ó. Vamos mudar essa aqui e vamos executar. Vamos agora listar as propostas que nós temos aqui, né? Vamos fechar isso aqui. Vamos pesquisar de novo. Aqui. Aconteceu o quê? Opa! O nosso socket pegou. Por que ele pegou? Porque nós habilitamos para que ele esteja fazendo aquele processo de leitura. Lembra que nós estávamos habilitando justamente esse ponto anteriormente? Então, olha que interessante. O socket está ativado e nós conseguimos visualizar aqui exatamente as informações que foram geradas aqui na ponta. Então, proposta número 7, qual que é o ID do cliente? Cliente número 1. Ó, os dados do cliente veio para cá como um pacote, como nós tínhamos, né, como um componente aqui no JSON, como nós já tínhamos feito. E a simulação mostra para a gente o processo funcionando. Olha só, acabei de mandar mais uma proposta e por onde que eu mandei isso aqui? Eu mandei lá pelo nosso terminal, lá do nosso cursor. Então, acabei de gerar por lá uma inserção, passando diretamente, né, pela chamada do gateway, que passou pela chamada do nosso RM, fazendo o create como nós assim esperávamos, e viramos os registros aqui. Então, se eu vier por aqui agora e mandar criar uma proposta aqui, fazer um post por aqui, ó, aqui, ó, de novo, post, abrir propostas, ok, aguardando o evento do log acima. Ó, o que aconteceu? Publicação aconteceu. Post, ok, aguardando o evento no log acima. Então, olha que interessante, né? Deixa eu reiniciar isso aqui para ficar mais... Acho que não vai precisar não, peraí. É de 13, é de 14. Aqui. Estou fazendo várias chamadas aqui só para a gente poder simular, olha só. Aqui. Então, o que nós estamos observando aqui, meus amigos, é justamente essa nossa utilização do conceito de um WebSocket, webhook, e também, né, trabalhando um pouco conceitualmente aqui as informações a respeito do fugiu, do streaming, é o conceito de streaming que nós temos. Vamos aqui só dar uma voltada rapidamente aqui ao nosso código-fonte, para a gente, agora que a gente viu rodando, vamos relembrar aqui onde é que essa magia aconteceu, né, lá dentro, né, dessa operação. Olha só, vamos caminhando aqui, ó. Aqui, trocando, voltando para o cursor. Feito. Boa. Estamos aqui. Então, olha só. Vamos relembrar um pouquinho. Quem é que está sendo um dos principais responsáveis por essa mágica aqui? Temos aqui o nosso gateway. Tá? Então, quando chega, ó
Ó, evento socket 1 emitido, nova proposta. Ó, mensagem recebida com sucesso. Recebido do cliente tal, os dados. É exatamente aquilo que você viu impresso, né, na nossa tela lá. Né? Então, o gateway, ele implementa o WebSocket e ele entrega para todos os clientes que nós temos essa notificação. Mas para onde que vai especificamente? O controller está aqui, né? Do mesmo jeito que a gente implementou os nossos hellos, né? O que nós temos aqui? Olha só, a nossa implementação aqui, tanto em tempo real, a nossa API, que nós fizemos agora, como também a chamada que a gente pode estar fazendo ali do nosso browser. Então, o que nós temos aqui? Olha só, no nosso controller. No nosso controller nós temos aqui sai, isso. Ó, nós temos, isso aqui para a gente não é tão relevante, a gente não precisou passar por isso, mas está aqui, ó, simulação em tempo real é a nossa rotina chamada, nossa funcionalidade, nosso recurso, nossa função, nosso método, como nós quisermos chamar, responsável por fazer esse processo todo de criação. Então, quando eu venho aqui, ó, e disparo nessa simulação aqui, por exemplo, do próprio terminal, ó, é exatamente isso que nós estamos vendo. Aqui, ó. Socket conectado, post feito, dados do cliente, evento, nova proposta recebido. Então, de onde vai vindo aqui? Temos aqui o nosso service. Né? Temos aqui, ó, nosso propostas.service, que acaba fazendo essa etapa do nosso processamento. Então, criamos aqui a nossa variável gateway, na própria criação da proposta. Ela é responsável por fazer esse direcionamento. A parte de parser aqui nós não precisamos usar, isso não foi relevante para o nosso processo, mas está aqui o processo todo de criação, semelhante ao que nós tínhamos anteriormente. E aqui, olha só, é a nossa chamada de notificação proposta. Então, gateway, né, aquela nossa variável que foi criada, nossa instância, melhor dizendo, notificação de proposta que chegou. Então, a partir dali, a operação é que acaba acontecendo. Então, indo para essa nossa finalização desse nosso momento aqui na nossa aula, pessoal, é importante a gente lembrar e recuperar o seguinte, né? Deixa eu só chavear para cá para o nosso slide. O slide está bem documentado, tá, pessoal? Bem passo a passo, para que você consiga também repetir essas operações aí contigo, tá? Mas lembre-se que a gente tem ali o conteúdo que está sendo gerado. Então, indo para essa nossa etapa final, né? Olha só, o que nós vimos? Nós vimos que o HTTP ele é ótimo, né, para a gente poder fazer o nosso processo de solicitação de dados, né? Mas é um WebSocket, né? Assim, mas WebSockets são essenciais para que a gente tenha sistemas que são mais vivos, mais reativos, né? E que possam estar aí dando e ditando as informações que a gente precisa em tempo real, né? Sem ali gerar gargalo, sem que a gente tenha ali um processo de travamento de rede, sem que muitas vezes a gente acabe ali gerando situações desnecessárias, né? Então, importante, né? A gente está chegando nesse momento, na finalização do nosso conteúdo, e é importante a gente recuperar algumas coisas que a gente viu ao longo dessa nossa jornada, né? O nosso grande final aqui, né? Bom, vamos recuperar. Nas primeiras aulas, nos primeiros 2 módulos do nosso livro ali, né? Nós vimos ali importantes fundamentos a respeito da parte de desenvolvimento. Nós vimos a respeito do Node. Nós discutimos ali sobre a questão, na unidade 3, a possibilidade mais real, né, da utilização ali de Node, Next, a implementação de uma solução como o PWA. Caminhamos um pouco mais na direção de desenvolvermos soluções que não necessariamente elas sejam criadas pensando que vai rodar nativo dentro de um sistema Android, dentro de um sistema de um celular convencional, de um tablet, mas aplicações que sejam webs e que elas possam ser aí sim acionadas de qualquer que seja o dispositivo. Vimos aí
importantes, é, discutimos bastante, vimos ali coisas bastante relevantes sobre como é que nós podemos trabalhar ali criando, né, toda uma estrutura de back-end, esse back-end que vai responder ali tantos, por tantas chamadas, seja ela por uma comunicação que está vindo por HTTP, como a gente acabou de ver aqui nessa última aula, ou que esteja vindo por uma chamada de WebSocket. Né? Então, é o nosso back que está responsável por isso. Né? Então, estamos vendo ali o Node em toda essa nossa dinâmica de trabalho. A outra característica extremamente importante que a gente viu aqui, né, a utilização de front. O front, a gente viu também a possibilidade de estar usando componentes que sejam componentes mais amigáveis, né, mais cleans. E aí nós vimos ali a utilização do Tailwind e também do ShadCN como componentes de ações, ao invés de ficar criando componentes todos do zero, em vez de estar criando ali toda uma estrutura de estilização, a gente já pode utilizar isso que já está criado, que já está implementado, e que são componentes hoje de altíssima qualidade, que facilitam muito, que nós temos muitas vezes ali que fazer o processo de instalação desses componentes. Então, parte de um processo nosso de entendimento, de estudo da arquitetura que tem que ser feita, da interface que nós temos que entregar para o nosso cliente final, quais serão os componentes mais agradáveis, que vai trazer uma melhor experiência para esse usuário. Então, consequentemente, basta a gente fazer a instalação deles, a ShadCN, trazê-los para a nossa implementação e viram como é que foi fácil ali fazer o processo de comunicação, conectando aquele back que a gente fez, back que inicialmente a gente implementou fazendo testes ali diretamente com o Swagger. Swagger, inclusive, que a gente testou hoje, mostrando aqui de novo funcionando, né, e vendo ali o impacto na sua comunicação junto com o gateway, né? Então, a gente amarra tudo isso, gente, numa forma onde eu posso dizer para vocês o seguinte, né? Você tem, né, se você conseguir seguir todo esse conteúdo que pelo qual nós passamos, gente, é fundamental. Né? Desculpem, de novo. Estava ouvindo aqui, não deu para segurar. E não deu nem tempo de mutar, desculpem. Mas a gente acabou, eu estava dizendo você passando por essa estrutura que nós fizemos aqui, conseguindo repetir todo esse espaço, pega o arquivo fonte que vai estar lá, né, no Git. Isso é extremamente uma base muito importante para que você possa, a partir daqui, desenvolver outras aplicações. O front, o back, todo ele conectado, você fazendo uso de Node como essência na estrutura, você não está deixando de fazer uso aqui de HTML, você está simplificando a sua maneira de interagir com esses componentes, com esses elementos da nossa estrutura de interface do usuário, que é tão importante, né? A maioria das vezes a gente acaba percebendo que os sistemas eles fracassam, às vezes nem por uma questão funcional, mas pela qualidade de experiência de usuário que ele entrega ou deixa de entregar, né, para o nosso cliente. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse módulo, espero que vocês tenham conseguido curtir, e não somente curtir, que tenha agregado para o conhecimento de vocês, que vocês possam tirar, né, do zero ali a implementação de uma solução que seja mais real, mais prática para vocês. A base toda está aqui, vocês viram, né? Uma solução que ela seja trabalhando com tabela de banco de dados, trabalhando com relacionamento de um N para N. Então, não estamos falando aqui de uma implementação de Hello World, estamos falando aqui de que vocês desenvolveram ao término dessas 5 unidades, essas 9 aulas ao vivo que tivemos, uma base bem estruturada de uma aplicação que vocês podem estender e desenvolver algo para vocês, para algum cliente de vocês. Isso já está completamente possível de ser realizado. Bom, um grande abraço para vocês, agradeço demais esse companheirismo, essa participação ao longo desse período todo e nos vemos mais à frente. Desejo a todos vocês um grande sucesso nessa jornada de trabalho de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.